A necessidade de orientação contínua sobre bullying no Brasil é crescente, já que o país ocupa a segunda posição entre os que mais praticam o cyberbullying no mundo. O Brasil fica atrás apenas da Índia, segundo dados do Instituto Ipsos. A campanha da ONG Abrace exibe um vídeo de conscientização em formato de animação em salas de cinema de 7 capitais. Sobre este assunto, eu conversei com o fundador do programa Escola Sem Bullying, Benjamin Horta. À medida em que, por exemplo, nós ganhamos espaço tecnológico, à medida em que as tecnologias vão evoluindo, nós percebemos que o cyberbullying acaba ganhando mais espaço. Então, inevitavelmente, novas ferramentas que surgem na sociedade, elas acabam, de certa forma, trazendo benefícios, mas se não houver um trabalho de conscientização a respeito disso, elas também podem trazer certos malefícios, conforme se tem aqui, sendo o cyberbullying um deles. E o celular foi proibido agora, né, nas escolas, os alunos ainda estão bastante mexidos com isso, mas a falta do celular durante aquele período escolar não acaba com o bullying que pode ser praticado depois. Exatamente, Joyce. Na verdade, nós entendemos que é muito benéfico o fato deles ficarem esse período escolar sem utilizarem o celular. Eu já tenho ouvido de vários educadores a forma como os alunos têm interagido melhor, como eles têm, como a socialização ela ganhou qualidade no ambiente escolar. Porém, a gente tem que entender que o cyberbullying ele é uma das formas de bullying. Então, assim como nós temos o bullying material, bullying psicológico, bullying físico, nós temos também o cyberbullying. O grande problema é que o cyberbullying ele se estende do ambiente escolar para o ambiente virtual. Então, existem pesquisas, como por exemplo o Dr. Oveiros, que apontam que em média 80 a 85% dos casos de cyberbullying estão relacionados ao ambiente escolar. Então, é importante que a gente fique atento para que, após aquele momento na escola, após aquele período escolar, quando os alunos retornam às suas casas ou às outras atividades externas, eles sejam também orientados sobre como lidar e como utilizar de forma adequada essa tecnologia tão importante e tão potente. E ainda há um pensamento que aproxima o bullying de brincadeiras, de ações com menor impacto, digamos. Como diferenciar o que é exatamente o bullying e como ele pode ser percebido, né, por quem está no entorno? A gente tem notado que o termo bullying ele ficou um pouco desgastado no Brasil. Ele foi utilizado, né, com tanta frequência que muita gente perdeu a clareza conceitual. Em primeiro lugar, assim, pensando em bullying, a gente tem que entender que é uma forma de violência que está sendo, a qual vários alunos estão sendo submetidos e com frequência. Então, é uma forma de violência que ocorre de forma frequente e que tem uma das características sendo essa desigualdade de poder. Então, quando a gente começa a pensar nisso, acho que a gente amplia a nossa percepção sobre a gravidade desse comportamento e também sobre o sofrimento de quem está sendo alvo de bullying ou quem está sendo submetido ao bullying. Porque o grande problema do bullying é que muitas vezes esse comportamento ele vem disfarçado de brincadeira. Inclusive, muitos alunos utilizam desse argumento de que eu estava brincando, era só uma brincadeira, etc. Então, ter essa clareza a respeito desse limiar, dessa linha tênue entre o que é bullying e brincadeira, o que é aceitável, o que não é fundamental. E aí parte esse papel dos educadores em abordarem isso em sala, em integrar esse tema de forma consistente ao seu currículo, para que os alunos tenham essa percepção, esse aprofundamento ético sobre como deve ser tratado o seu colega. O bullying ele é um fenômeno que envolve medo, né? Os alunos que estão sofrendo bullying geralmente têm muito medo de relatar, de pedir ajuda, justamente por essa desigualdade de poder. Então, a ideia também da campanha é que alunos consigam superar esse medo e contar a alguém e pedir ajuda quando estiverem enfrentando uma situação assim. Então, superar o medo na luta contra o bullying é fundamental. Então, a gente pode entender que a ação imediata de combate ao bullying é justamente o diálogo. O diálogo ele é uma das principais formas de acolher ou de termos essa postura de acolhimento em relação a alunos que estão sofrendo bullying, mas não só os que sofrem, mas também pensando nos que praticam. Nós precisamos entender também, e esse é um desafio
diário, procurarmos entender o porquê, o que está levando aquele aluno a praticar o bullying. Quais são os motivos por trás daquele ato de violência? É entendermos onde está essa falta e por que ela está se manifestando em forma de agressividade. Então, esse diálogo com quem sofre é tão importante quanto esse diálogo com quem pratica. E de forma geral, o que os dados nos mostram em relação ao crescimento ou diminuição do bullying no Brasil? A gente tem percebido um aumento significativo dos índices de bullying e também de cyberbullying, né? Então, para vocês terem uma ideia, segundo uma pesquisa do Ipsos, houve um aumento de 10 pontos percentuais em 2 anos no índice de cyberbullying no Brasil. Então, isso significa que, dentre 29 países pesquisados, nós ficamos em segundo lugar, perdendo somente para a Índia. Então, esses dados, eles são um dos dados que apontam essa gravidade e essa crescente da prática do bullying no ambiente escolar. Da mesma forma, nós temos visto também aspectos positivos, como, por exemplo, um aumento do nível de empatia de muitos alunos, especialmente nas escolas nas quais nós trabalhamos. Então, por exemplo, nós perguntamos a eles durante as pesquisas como eles se sentem quando percebem alguém sofrendo bullying, e a grande maioria tem respondido que se sentem tristes e têm vontade de ajudar. Então, pensar nisso, pensar em estimular essa empatia nos alunos é fundamental.